todos. Eu costumo dizer que a minha voz é autossuficiente, né? Eu não preciso de microfone. Então eu vou ficar mais à vontade. Afinal, eu sou filha de italiano. Italiano só fala gritando. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva em paz e em luz, que eu tenho o melhor a transmitir e vocês o melhor a entender da lição da tarde de hoje. Tá bom? Do que nós vamos falar hoje? Do capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. Hoje em dia, o mundo de hoje em dia tá tão diferente, né, gente? Antigamente os pais da gente só olhavam, não é? Comigo era assim. Acontecia alguma coisa, meu pai só olhava para mim assim, opa, peraí, tenho que ver o que eu estou fazendo. Hoje em dia, infelizmente, está uma banalidade, né? Hoje em dia, os jovens de hoje em dia acham que tem que fazer o que quer, que podem fazer o que quer e como quer, né? Mas será que tudo isso agrada nosso Pai maior? Será que Deus está feliz com as coisas que estão acontecendo? O mundo está evoluindo, sim, o mundo está evoluindo, mas isso não quer dizer que essa evolução nos dá o direito de sermos desrespeitosos, né? E achar que o mundo gira em torno da nossa barriga, né? Do nosso umbigo. Porque, infelizmente, é o que está acontecendo hoje em dia com os jovens. É ou não é, gente? Tá difícil, não tá? A gente fala, eles acham que a gente está falando demais e simplesmente não obedecem. Mas, na maioria das vezes, acontece o quê? Quebra a cara, né? Aí vem todo coitadinho assim, todo filhinha de mamãe querendo colo, depois que já aprontou, não é, gente? Então hoje nós vamos ver o que é honrar pai e mãe. Filhos, obedeceis a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação da doutrina do Senhor. Então é isso que Deus pede para nós, pais. É isso que nós, pais, fazemos. Nós erramos, às vezes? Exageramos? Sim. Somos seres humanos. Queremos o quê? O melhor para os nossos filhos. Quando queremos o melhor para os nossos filhos, às vezes a gente tem... Eu fui assim, sou assim, e acredito que vocês também. Vocês procuram dar a mesma educação que seus pais deram a vocês. Porque a educação que os pais te deram, te deu bom êxito. Hoje você é uma pessoa que trabalha, tem sua casa, tem sua vida, tem a sua honra. Então você procura fazer para os seus filhos como os seus pais fizeram para vocês, não é? Eu posso dizer que sim, eu posso dizer que eu faço desta forma para com as minhas filhas, né? E é difícil, porque você fala, não vai por esse caminho. A impressão que dá é porque você falou, aí é que eles fazem, né? Aí é que eles seguem esse caminho. Ainda mais hoje em dia, que ninguém tem responsabilidade com nada, é uma mimiseira danada, não é? Você não pode falar nada que já se ofende, você não pode falar nada que já, eu vou embora de casa. Não é desse jeito, gente. E você fica numa situação de não saber o que fazer. Por quê? Porque você quer o melhor, né? Para os seus filhos.
e os seus filhos querem o melhor que eles acham que é o melhor para eles. Como que a gente faz? Que difícil, né? Eu tenho 2 adolescentes. Pensa a minha vida como é difícil. E uma já é formada, professora de matemática, e a outra está cursando jornalismo. Mas essa que está cursando jornalismo, acredito que todo mundo aqui conheça, é autista. Então é mais difícil ainda, gente. Vocês não têm noção, tá? Mas é a nossa, como é que se diz? Não é obrigação que eu queria usar, é outra coisa. Missão, é a nossa missão, né? E se Deus nos deu essa missão, é porque temos condições e capacidades para estar formando adultos decentes, honestos e dentro da doutrina espírita. Ou católica, eu não estou dizendo aqui a respeito de religião, tá, gente? Cada um com a sua. Mas que esteja dentro desse patamar. Porque se a gente não amar a Deus, a gente não consegue amar os nossos pais. Se nós não honrarmos a Deus, nós não conseguimos honrar os nossos pais. Entendeu? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Com relação a isso. E aí a gente fica pensando, o que eu falo para o meu filho? O que eu ensino para o meu filho? Né? Que a gente não sabe. Vocês sabem como agir com os filhos? Aqui? Quem diz que sabe? Fala aí, levanta a mão. Ninguém tem coragem, né, de falar, não, eu faço. Porque a gente não faz, a gente está sempre devendo para os filhos, não é uma verdade? Então, aí o que a gente pode dizer? Falar sobre o conflito de gerações. Filhos, obedecei aos vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. Isso está em Efésios, capítulo 6, versículo 1. A mocidade estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restaram a compreensão. Não nos esquecemos que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã, o homem inferior que não fluirá a felicidade doméstica. Olha que profundo isso. Quem disse isso? Foi Emmanuel, no livro Vinha de Luz de Chico Xavier, tá? No capítulo 13, no versículo 3. O que isso significa? Exatamente o que eu comecei a falar. Os filhos da gente não nos obedecem, né? Querem fazer as coisas do jeito deles. E fazem. Pior que fazem. E acham que está certo, né? Discutem, diz que está certo, que a vida é deles, que eles são maiores de idade e que eles podem e devem fazer o que querem. Não é dessa forma, gente? Estou falando em causa própria, porque eu tenho 2. Se com as minhas são assim, a de vocês não é diferente. Não é verdade? Hein, meninas? Então, o que acontece? Elas fazem, né? Porque na cabeça delas, elas têm consciência do que estão fazendo, elas sabem o que estão fazendo e sabem as consequências. Mas, na verdade, não sabe. Aí vai vivendo por aí, eu sou madura, eu faço o que eu quero, porque eu sou maior de idade, vacinar, independente, eu trabalho, né?
São essas coisas que nós mães ouvimos, não é, gente? E aí, quando tiver com seus 30, 35, vai chegar como? Ai, mãe, tudo que a senhora me falou era verdade. Ai, agora eu estou sofrendo. Agora eu sei o que é. Eu entendi o que a senhora disse. Agora? Por que não aproveita antes? Não é verdade, gente? E o pior é que nós também fomos assim, né? A gente nem pode julgar. Porque nós também fomos assim. Eu também fui assim. Eu também fiz com os meus pais o que as minhas filhas fazem comigo hoje. Mas eu acho que nesse caso, os pais só podem aconselhar. Porque se você forçar, eu acho que a gente está fazendo exatamente o que os espíritos fazem com a gente, passando sobre o livre-arbítrio. Exatamente. Porque eles têm que ter o livre-arbítrio. Eles têm que ter o livre-arbítrio e têm que aceitar as consequências depois, né? Por quê? Nós também fizemos isso. Nós também ouvimos isso de Deus. Se não foi numa casa espírita, foi numa igreja católica, evangélica, não importa. Não estou falando de religião, mas que ouviu, em qualquer lugar que seja, que teria que ser temente a Deus e honrar pai e mãe, ouvir, porque eu ouvi, né? Só que a gente acha que nós somos o bam. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honrar o pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem. Quando você é obediente, obedece a seu pai, obedece a sua mãe, obedece às leis de Deus, você consegue seguir, evoluir e praticar, sem precisar sofrer com isso. Mas, infelizmente, ainda mais nos dias de hoje, né? Porque na minha época já era um pouco desobediente, mas tinha regras que a gente tinha que cumprir, não é? Então nós cumpríamos essas regras. Hoje em dia, as crianças, os jovens, têm um desmando total. Um desmando total. Eles moram na sua casa, eles dependem de você, mas eles acham que é eles que mandam. Hoje em dia está bem pior. Por isso eu peço até elas riem. Peço até a vocês que são jovens que parem para pensar, tá? Porque o que eu estou falando aqui agora não são palavras minhas, são palavras de Deus. Então, se Ele trouxe esse fato para que se pensasse e que se analisassem, aproveitem. É uma oportunidade para vocês melhorarem e darem honra ao seu pai e à sua mãe. Não é que tem que fazer tudo, porque tem coisa que a mãe fala, ai, faz. Nossa, não tem sentido, né? Mas que honre, que chegue e fale assim, oh, mãe, sabe o que é? É que na época da senhora se faz dessa forma. Mas agora, na minha época, a gente faz assim, assim e assim. Certo? Senta com a mãe, converse com a mãe, com o pai. É tudo, diálogo é tudo. Aí ela vai entender. Não, peraí, eu estou meio ultrapassada mesmo, isso aí não é tão grave assim, né? Porque sim, tem coisas que é besteira, mas que os pais ficam magoados, porque eles não tiveram esse tipo de educação e de costume com os pais deles, certo? Então, é um caso para se pensar, tá? Vamos fazer uma reflexão, então, ó.
Honrai a vosso pai e a vossa mãe. A mãe está dizendo aqui para o filho, ó, não sei se vocês conseguem ler, mas ela está dizendo aqui: espero que alguém ou você tenha filhos que te façam passar o que eu passei. Toda mãe já falou isso com o filho, todo pai já falou isso com o filho. Eu também já falei. Né? Olha a resposta do filho. E a vovó costuma dizer o mesmo de você. Aí fica complicado, né, gente? Por quê? Porque é uma verdade. Nós já fizemos, nós já fomos assim, né? Então, isso é uma consciência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, tá? Quem disse isso foi Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Então, vamos ver lá. Reflexão sobre o papel dos pais e dos filhos. Piedade filial, vai guardando aí. Missão paterna e tipos de parentesco. Vamos ver? Piedade filial é o termo honrai, encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, a atenção, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, a solicitude, os cuidados amáveis, que são apenas os juros de que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Então não é só como é que fala? Obedecer, né? E atender aos pais. Não. Os filhos têm uma obrigação com os pais de cuidar deles depois. E isso está acontecendo? Cara, não está. Temos aqui um exemplo, né? O nosso querido amigo ali e o filho dele, está aqui sempre trazendo ele para as palestras, cuidando, conheço família, aceita e cuida, certo? A senhora ali tem até as filhas que estão cuidando, e isso é maravilhoso de ver, gente, vocês não têm ideia. Por quê? Porque isso acontece muito raro, muito raro. Temos aqui 2 exemplos maravilhosos, né? Mas no dia a dia, na vida, no mundo, isso acontece? Não acontece. Tem um exemplo muito ruim. Lá em casa, meu irmão sofreu um AVC e ele tem 3 filhas. Ele está lá, ele mora do lado da minha casa. Se eu não for lá cuidar, ele fica ao Deus dará. E o que é pior, eles não sentem culpa. Não é estranho? Eles não sentem culpa porque eles falam assim: ah, não, meu pai não fez por mim nada do que eu merecia. Como não? Está criada, está formada, como é que não fez? Pode não ter feito direito, né? Mas fez. Se está vivo hoje, se está criado, se está empregado, se tem uma formação, foi porque os pais fizeram. E agora os pais precisam e não tem esse respaldo. Mas já deu a vida, né? O pai. Não é? Ai, mas por quê? É o mundo, né? O mundo hoje em dia, infelizmente, está assim. Quem passou isso foi Allan Kardec, está no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, tá? Quem quiser pode estar dando uma olhada. Agora vamos ver a missão paterna.
né? Aquela era a missão dos filhos, se eles cumprissem. Agora vamos ver a paterna. Os pais espíritas devem ministrar a educação doutrinária dos seus filhos, ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam-se mais a liberdade dos filhos. Então, o que quer dizer isso? Que nós, enquanto espíritas, damos a eles a educação doutrinária, né? Trazemos na casa espírita e damos os ensinamentos doutrinários. Mas nós, pais, não temos o direito de exigir ou obrigar que eles sejam espíritas. A religião deles, eles mesmos escolhem. Por quê? Porque todos os caminhos levam a Deus. Não importa qual seja a religião. O que importa? O respeito. Até aqui tudo bem, gente? Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Certo? Porque um filho que não é conduzido no caminho do bem, ele tende a participar aí para o caminho do mal. Né? Por quê? Porque ele tem o livre-arbítrio. Ele escolhe o que ele quer da vida dele. A nossa função enquanto pais é encaminhar. Certo? Parentesco corpóreo e parentesco espiritual. O que significa isso? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos. São espíritos em que nós já conhecemos em vidas passadas, né? Então, nós temos aquela ligação espiritual, tá? Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores. O que significa isso? Quando a gente fala, o nosso desafio está dentro do nosso cadinho, é lá na nossa casa que a gente tem os ajustes a serem feitos, certo? Porque na maioria das vezes, não, todas as vezes, nós em nossa casa temos o quê? Os espíritos afins, né? Que são o que nós temos afinidades, e os espíritos aos quais nós temos desavenças. E por isso a gente reencarna, para junto ali naquele pedacinho se ajustarem, se resolverem. Como diz uma parte do Evangelho, caminhas com o teu inimigo enquanto caminhas na terra. Reconcilia-te, né, com o teu inimigo enquanto caminhas na terra. E esses inimigos estão exatamente aonde? Ali, filha, não tem jeito. É ali que a gente vai aprender e virar gente. Aí ela pediu, implorou para vir. Então, os laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos, certo? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do seu corpo. Isso todo mundo está cansado de saber, né?
que nós reencarnamos. Hoje nós estamos reencarnados neste corpo físico, mas nós já estivemos encarnados em outros, certo? E daí é da onde vem a ligação ou a trica. A missão paterna e a ingratidão dos filhos. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, e se alcançarem êxito, não têm de que inculpar a si mesmo, e podem conservar tranquilo a consciência. A amargura muito natural que então lhe advém da improdutividade de seus esforços. Deus reserva grande e imensa consolação, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato recompensará com seu amor. Olha como isso conforta. A gente sofre na mão do filho, mas nós vamos ter oportunidade de continuar convivendo com ele. Nós vamos voltar para o nosso planeta, para o nosso mundo, e depois vamos retornar para cá, para essa escola, junto com ele, até que ele aprenda que ele deve honrar o pai e a mãe. Então, quer dizer, é difícil, né? Aí tem uns aí que tem um filho difícil, vai falar, meu Deus, vou ter que voltar com ele. Infelizmente. Então, vamos nos ajustar agora, enquanto caminhamos com ele. Vamos, essa é a oportunidade, esse é o chamado de Deus para que a gente acorde para a vida e possa mudar com os nossos filhos, ou nós com os nossos filhos e eles conosco, tá? Porque nós não somos santinhos também não, viu, gente? Não somos. A necessidade de honrar pai e mãe. Os homens verdadeiramente maduros são aqueles que nutrem o sentimento de gratidão. Quem disse isso foi Divaldo Pereira Franco. Diz o quê? Que apesar de todas as dificuldades, de todas as necessidades, né? Nós devemos sentir gratidão por nossos pais, seja ele quem for. Hoje em dia, infelizmente, a maioria das mães criam seus filhos sozinhos. Os pais resolvem que não tem responsabilidade. E a carga pesa mais para a mãe solo, né? Mas nós que somos espíritas sabemos que este pai que abandonou seus filhos receberão o pagamento necessário pelo que eles fizeram. Então não vamos ter raiva. Entrega na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada. Nós sabemos o que nós fizemos numa encarnação passada para estar passando por essa situação hoje. Entendeu? Então vivamos a nossa vida e deixamos o pai que abandonou que pegue a sua recompensa. Tá bom? Honrai teu pai e tua mãe. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O filho mais rico é aquele que tem uma mãe que ora por ele. É o filho mais rico. Porque quando você sai, a sua mãe fica lá orando por você. Enquanto ela não ouve o barulhinho da chave, assim, ó, com vocês entrando, o coração dela não para de ficar disparado esperando. Então, por favor, jovens, estou vendo que tem bastante aqui hoje, honrem seus pais e suas mães. Certo, meninas? Honrar pai e mãe é mais que um mandamento.
é um princípio de vida. Não preciso nem comentar, né? Obrigada pelo carinho, fiquei feliz pela presença de vocês e até uma próxima, se Deus assim nos permitir.